João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: "Não sou o Cristo." Perguntaram-lhe: "Então quem é você? É Elias?" Ele disse: "Não sou." "É o profeta?" Ele respondeu: "Não." Finalmente perguntaram: "Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio?" João respondeu com as palavras do profeta Isaías: "Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor." Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: "Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta?" Respondeu João: "Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias de sandálias não sou digno de desamarrar." Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referia quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele viesse a ser revelado a Israel, vim batizando com água." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você já se sentiu como se estivesse andando em um túnel escuro, sem ver a saída? Talvez a vida tenha te empurrado para um canto onde a luz parece ter se esquecido de brilhar. A opressão, a dor, a depressão, o cansaço que pesa na alma. Tudo isso pode criar uma escuridão tão densa que parece impossível enxergar um palmo à frente. Você não está sozinho nessa sensação. Milhões de corações ao redor do mundo, talvez até mesmo ao seu lado, compartilham desse fardo invisível, mas tão real. É uma escuridão que não se vê com os olhos, mas que se sente em cada fibra do ser, roubando a alegria, a esperança e até mesmo a vontade de continuar. Mas eu quero te convidar a olhar para o início de tudo, para um lugar onde a luz não é apenas uma ausência de trevas, mas uma presença poderosa e eterna. João, no primeiro capítulo de seu evangelho, nos leva a um ponto anterior ao tempo, antes que qualquer coisa existisse. Ele nos apresenta a palavra, e essa palavra não é apenas um som, um conceito, mas uma pessoa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Pense nisso. Antes que houvesse luz física, antes que houvesse estrelas, planetas, ou mesmo a menor partícula de poeira, havia a palavra. E essa palavra, que é Jesus, é a fonte de toda a existência. Ele não foi criado, ele é o Criador. E o que isso tem a ver com a sua escuridão, com o seu cansaço? Tudo. Porque João continua: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:4-5. A vida que estava nele, a vida que ele é a luz. E essa luz não é fraca, não é vacilante. Ela resplandece nas trevas. Não importa quão densa seja a sua escuridão, quão profunda seja a sua dor, quão esmagadora seja a sua opressão, a luz de Jesus é inerentemente mais forte. A palavra grega para compreender aqui, katalambano, pode significar apreender, dominar, superar. Ou seja, as trevas não conseguiram, não conseguem e nunca conseguirão dominar, apagar ou superar essa luz. É uma luz invencível. Você pode se sentir cercado por sombras, por vozes que sussurram que não há saída, que você não tem valor, que a esperança é uma ilusão. Mas a verdade que João nos revela é que existe uma luz que é mais antiga que o tempo, mais poderosa que qualquer problema, mais brilhante que qualquer desespero. Essa luz não é uma promessa vazia, é uma realidade eterna. É a própria essência de Deus manifestada em Jesus.
Quando você se sente sobrecarregado, lembre-se que a mesma palavra que criou o universo é a palavra que habita em você, se você o recebeu. A mesma luz que brilhou na escuridão primordial é a luz que quer brilhar na sua escuridão pessoal. Ela não apenas ilumina o caminho, ela é o caminho. Ela não apenas mostra a saída, ela é a saída. Ela não apenas oferece esperança, ela é a própria esperança. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quão pesado esteja o seu coração, a luz de Jesus está resplandecendo. Ela está aí, disponível, pronta para dissipar as sombras. Você não precisa lutar sozinho contra a escuridão. A luz já venceu. Você só precisa se voltar para ela. Você já se sentiu deslocado? Como se não pertencesse a lugar nenhum, ou como se, por mais que se esforce, nunca fosse bom o suficiente para ser aceito? A rejeição, seja ela vinda de pessoas, de circunstâncias, ou até mesmo de uma voz interna cruel, pode ser uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Ela nos faz questionar nosso valor, nossa identidade, e nos isola em um mundo de incertezas. Para quem está cansado, oprimido ou deprimido, a sensação de não ser amado ou aceito pode ser um fardo insuportável. João, em seu primeiro capítulo, nos mostra que a luz veio ao mundo, mas nem todos a receberam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 10, 11. Essa é uma verdade dolorosa. A própria criação não reconheceu seu Criador. O povo escolhido, para quem ele veio especificamente, o rejeitou. Isso ressoa com a experiência humana de rejeição, não é? Muitas vezes, aqueles a quem mais amamos ou de quem mais esperamos reconhecimento são os que nos viram as costas. Mas é exatamente nesse ponto de rejeição que João nos apresenta uma das promessas mais revolucionárias e libertadoras de toda a Escritura. Ele não para na tristeza da não aceitação. Ele continua com uma virada que muda tudo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12, 13. Pense na profundidade disso. Você pode ter sido rejeitado por sua família, por amigos, pela sociedade ou até mesmo por si mesmo. Você pode ter sido ferido por palavras duras, por atitudes de desprezo, por abandono. Mas para aqueles que recebem Jesus, há uma nova identidade, um novo pertencimento que transcende qualquer rejeição humana. Você não é apenas aceito, você recebe o poder, a autoridade, o direito de ser feito filho de Deus. Isso não é uma mera adoção legalista. João enfatiza que esse novo nascimento não vem de linhagem familiar, do sangue, nem de desejo humano, vontade da carne, nem de decisão de um pai terreno, vontade do homem. Ele vem de Deus. Isso significa que sua filiação divina não depende de quem você é, do que você fez ou de quem são seus pais terrenos. Ela depende exclusivamente da vontade e do amor de Deus. É um nascimento espiritual, uma transformação radical do seu ser que te insere na família mais nobre e amorosa que existe, a família de Deus. Para quem se sente sem valor, sem propósito, sem um lugar no mundo, essa verdade é um bálsamo. Você não é um acidente, você não é um erro. Você não é definido pelas suas falhas ou pelas opiniões alheias. Se você recebeu Jesus, você é um filho amado de Deus. Isso significa que você tem um Pai que te conhece profundamente, que te ama incondicionalmente, que se importa com cada detalhe da sua vida e que nunca te rejeitará. E João reforça essa verdade ao nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Jesus veio cheio de graça,
favor imerecido, amor que não se ganha. E de verdade, ele não veio para nos condenar, mas para nos dar vida e uma nova identidade. A graça é o fundamento da sua filiação. Você não precisa provar seu valor, você já é amado. Você não precisa conquistar seu lugar, ele já foi dado a você por meio de Jesus. Deixe essa verdade penetrar em seu coração. Você é filho, você é filha, não por mérito, mas por graça. Essa é a sua nova realidade, a sua verdadeira identidade. E nenhuma escuridão, nenhuma rejeição pode roubar isso de você. Você já carregou um peso tão grande que parecia esmagar sua alma? Talvez seja o peso da culpa por erros passados, a vergonha de falhas que você não consegue superar, ou a sensação de que, não importa o quanto você tente, nunca será bom o suficiente. Para quem está cansado e oprimido, a culpa e a vergonha podem ser cadeias invisíveis que prendem o coração, roubando a paz e a liberdade. A depressão muitas vezes se alimenta desses sentimentos, criando um ciclo vicioso de autocrítica e desespero. João, o Batista, um homem que vivia no deserto e pregava o arrependimento, teve o privilégio de apontar para aquele que viria para resolver o problema mais fundamental da humanidade, o pecado. Imagine a cena. João está batizando pessoas no Rio Jordão e, de repente, ele vê Jesus se aproximando. Sua reação não é de surpresa, mas de reconhecimento profético. Ele exclama: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Essa declaração é um divisor de águas. No Antigo Testamento, cordeiros eram sacrificados repetidamente para cobrir os pecados do povo. Era um sistema que apontava para algo maior, para um sacrifício definitivo. João, ao chamar Jesus de o Cordeiro de Deus, estava anunciando que o sacrifício perfeito havia chegado. Jesus não veio para cobrir o pecado, ele veio para tirar o pecado. A palavra grega airo significa remover, levar embora, levantar. Ele não apenas perdoa, ele remove a mancha, a culpa, o poder do pecado sobre sua vida. Se você se sente sobrecarregado pela culpa, pela vergonha, pela sensação de que seus erros são imperdoáveis, essa é a verdade que pode te libertar. Jesus, o Cordeiro de Deus, levou sobre si o peso de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Ele não apenas te perdoa, ele te purifica. Ele não apenas te absolve, ele te liberta da condenação. Aquele fardo que você tem carregado, ele o tirou de você. E essa remoção do pecado não é um ato isolado de misericórdia, ela é parte de uma corrente ininterrupta de favor divino. João nos lembra: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. A plenitude de Jesus é a sua totalidade, a sua divindade, a sua perfeição. E dessa plenitude nós recebemos graça sobre graça. O que significa graça sobre graça? Imagine ondas do oceano chegando à praia, uma após a outra, sem cessar. É uma graça que se soma à graça, uma nova porção de favor imerecido a cada momento, a cada dia. Não é apenas uma dose de graça para o perdão, é uma graça contínua para a sua jornada, para a sua fraqueza, para as suas lutas diárias. É a graça que te sustenta quando você está cansado, a graça que te levanta quando você cai, a graça que te capacita quando você se sente incapaz. Ao contrário da lei, que veio por Moisés e revelava o pecado e a incapacidade humana de cumpri-la, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. A lei nos mostra o quão longe estamos de Deus, a graça nos traz para perto dele. A lei nos condena, a graça nos justifica. A lei nos revela o problema, a graça nos oferece a solução. Você não precisa mais carregar o peso do seu passado, a vergonha das suas falhas, a culpa dos seus erros. Jesus, o Cordeiro de Deus, já tirou tudo isso. E ele continua a derramar sobre você graça sobre graça.
um favor imerecido e abundante que te capacita a viver livre, perdoado e em paz. Permita que essa verdade penetre em seu coração e alivie o fardo que você tem carregado. Você já se sentiu preso em uma rotina de desesperança, onde o amanhã parece apenas uma repetição cansativa do hoje? Para quem está exausto, oprimido ou lutando contra a depressão, a visão de futuro pode ser turva ou até mesmo inexistente. A mente se prende ao presente doloroso e a ideia de coisas maiores parece uma fantasia distante. Mas João, no final do primeiro capítulo, nos convida a uma experiência transformadora, uma que promete ir além do que podemos imaginar. Depois de João Batista apontar para Jesus e Jesus começar a chamar seus primeiros discípulos, vemos um padrão se formar. Quando André encontra Jesus, ele corre para contar a seu irmão Simão Pedro: "Achamos o Messias." João 1:41. E o que Jesus diz a Pedro? Ele muda seu nome para Cefas, Pedro, que significa rocha, uma nova identidade, uma nova fundação. Em seguida, Jesus encontra Filipe e simplesmente diz: "Segue-me." João 1:43. Filipe, por sua vez, encontra Natanael e, cheio de entusiasmo, diz: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." João 1:45. A resposta de Natanael é cética, talvez até um pouco preconceituosa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46. E aqui está o ponto crucial, o convite que Jesus faz a Natanael e que ele faz a você hoje. Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." João 1:46. Não é um argumento complexo, não é uma lista de regras, não é uma exigência de fé cega. É um convite simples e direto. Venha e veja. Venha e experimente por si mesmo. Venha e descubra a verdade. Para quem está cansado de teorias, de promessas vazias, de conselhos que não funcionam, o convite de Jesus é um alívio. Ele não pede que você acredite sem evidências. Ele te convida a uma experiência pessoal com ele. E o que Natanael viu? Jesus o conhecia profundamente antes mesmo de o encontrar, vendo-o debaixo da figueira. Isso chocou Natanael, que exclamou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." João 1:49. Mas Jesus não parou por aí. Ele prometeu algo ainda maior. Jesus respondeu e disse-lhe: "Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás." E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." João 1:50-51. Coisas maiores do que estas verás. Essa é a promessa para você hoje. Não importa o quão limitada a sua visão esteja agora, não importa o quão pesada seja a sua realidade, Jesus promete que há coisas maiores esperando por você. Ele promete uma conexão direta entre o céu e a terra, uma revelação contínua da glória de Deus, uma intervenção divina em sua vida que transcende o natural. Ele é a ponte, o Filho do Homem, sobre quem o céu se abre. Você pode estar se perguntando: será que isso é para mim? Será que eu, tão cansado e sobrecarregado, posso realmente ver coisas maiores? A resposta é um retumbante sim. A promessa de Jesus não é para os perfeitos, mas para aqueles que, como Natanael, estão dispostos a vir e ver. É para aqueles que, mesmo com dúvidas e ceticismo, dão um passo em direção à luz. Essa promessa de coisas maiores é a esperança que você precisa para seguir em frente. É a certeza de que sua jornada não termina na escuridão, mas se abre para a glória de Deus. É a garantia de que o Pai está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Agora, eu quero te perguntar, de coração para coração: você acredita na promessa de Jesus, de que você verá coisas maiores em sua vida, que o céu se abrirá para você através dele? Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que há uma luz para a sua escuridão,
eu te convido a compartilhar. Qual coisa maior você mais anseia ver Deus fazer em sua vida, mesmo que pareça impossível agora? Compartilhe nos comentários. Se você pudesse dizer uma única palavra sobre o que João 1 significou para você hoje, qual seria? Deixe sua palavra nos comentários e inspire outras pessoas.